Deixa eu colocar nessa conversa o nosso Rodrigo Viga. E aí, Viga? Final Argentina e França. É a final que a gente esperava, né? Pelo cenário das semifinais. Gostou, Viga? Muito boa noite. Bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Fala, Pedrão. Boa noite para você, para toda a turma aí da bancada. Já passei no boteco, já molhei a palavra, né? Para poder participar desse acalorado debate aqui na Jovem Pan. Se ainda não é acalorado, eu vou botar chama, eu vou incendiar essa discussão. Vitória da competência. Eu estou, como brasileiro, triste em não ver a seleção brasileira na final da Copa do Mundo, mas nunca acreditei. Então, para mim, não houve decepção, não houve frustração. E cá entre nós, são as duas melhores seleções da atualidade, indubitavelmente. Eu até apostava alguma coisa na Inglaterra, mas a Inglaterra ainda está amadurecendo seus jogadores. Vitória da competência, vitória dos dois maiores jogadores do mundo. Aquele que tem o cajado, que tem a coroa, que está sentado no trono há muito tempo, que atende pelo nome de Lionel Messi, e também aquele que vai receber todo esse legado, vai receber coroa, vai receber troféu, vai receber cajado, vai receber trono, que é o Kylian Mbappé. Dois jogadores que, infelizmente, eu tenho que dizer, são muito, mas muito melhores do que o nosso maior craque, que é o Neymar, que é um jogador que eu sempre defendi e defendo aqui no microfone da Jovem Pan, porque acho que o Neymar não deu sorte na geração que subiu, não teve coadjuvante, não teve ajudante, não teve alguém para ele tabelar. Ele procurava em campo, cadê o Bebeto? Procurava em campo, cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo Gaúcho? Cadê o Rivaldo? Cadê o Kaká? Ele não tinha esse privilégio. Durante muito tempo foi andorinha de uma revoada. Andorinha sozinha de uma grande revoada. E, dito isso, venceu o futebol, que conseguiu romper barreiras, rompeu retrancas, futebol da incompetência, carregado, levado por esses dois gigantes jogadores, chamados Kylian Mbappé e Lionel Messi. Competência do lado de lá, incompetência do lado de cá. Para mim, nenhuma surpresa. Sempre botei na minha lista, pode retropolar, pode retroceder, e a França como potencial finalista. E a Argentina chegando mais forte que o Brasil nessa Copa do Mundo. Quem venceu barreiras, quem quebrou linhas, quem foi ousado nessa Copa do Mundo? Estou falando de França, estou falando de Argentina, estou falando de Messi, estou falando de Mbappé. Chegou onde chegou. Quem não chegou, amigo, que é o caso do Brasil, fica chupando o dedo e morre abraçado com a bruxa. Olha o Rodrigo Viga, hein? Chegou chegando, chegou grandão depois do debate de ontem aqui no Canelada, mas essa é a verdade, hein? Eu lamento muito, queria ter visto ontem Brasil e Argentina, mas como disse o Viga, o Brasil foi muito incompetente, por isso não chegou. O Brasil, uma campanha assim desastrosa nessa Copa do Mundo, né? Por isso ficou pelo caminho para a Croácia, que ontem não jogou nada, bailou. E o Viga tá querendo falar. Tem gente também. Que tá feliz. Não, Vamos tem lá. gente que tá feliz. A gente tá feliz. Tem gente que tá soltando fogos. Vai pra Copacabana, olhar pro céu de Copacabana, aquela pirotecnia. Tite, I love you. Tite, eu te amo. Tite, continua. Tite, pelo amor de Deus, uma estátua em Copacabana em frente à CBF. Sincero, honestamente, vai gostar de bruxa lá no Halloween, amigo. E aí, pilhado, você concorda com o nosso Rodrigo Viga? Eu não quero ser tão cruel com o Flávio Prado hoje. Flávio Prado hoje tá mais sorridente. Flávio Prado tá mais tranquilo. Já me mandou aí mensagem motivacional. Eu já fiquei muito mais leve, muito mais tranquilo. Não, mas sobre o que o Viga fala, né? A gente sabe que ele tá falando de um jeito até provocador, tá zoando, mas que tem muita parcela de verdade. O Brasil tinha tudo para chegar na semifinal contra a Argentina. Eu falei até com jogadores da seleção brasileira, de verdade, e você vê a revolta deles. Um chegou a me dizer, pô, depois de ver esse jogo da Croácia contra a Argentina, dá ainda mais raiva da gente ter saído. Porque é verdade. A gente viu uma seleção da Croácia que é muito... A gente vai ser muito bonzinho da gente falar, é uma seleção chata. Gente, olha a campanha da Croácia nessa Copa do Mundo. A Croácia, ela só venceu um jogo na Copa, que foi em cima do Canadá, que não existe. O futebol não existe no Canadá. O Canadá é para esporte de neve.
A Croácia empatou com a Bélgica em 0-0, empatou com o Marrocos em 0-0, empatou com o Japão em 1-1 e empatou com a seleção brasileira do jeito que foi. Então, realmente, essa seleção da Croácia, a gente dizer que é uma seleção forte, eu acho que a gente está mentindo pro telespectador. Pode ser uma seleção chata, pode ser uma seleção que segura a bola no meio campo, mas só fica ciscando. Eles não criam uma jogada sequer, eu falei isso ontem. A gente tenta torcer para a Croácia, é desesperador, porque você não tem perigo de gol. E realmente, essa Croácia, ela não estava forte. Talvez a da Copa de 2018, mais jovem, poderia ser uma seleção mais complicada. Mas essa, diante da campanha que fez, foi mico sim, o Brasil não passar para essa semifinal. Seria histórico. Eu estava no metrô, aqui, quando eu fui para lá pro estádio de Croácia e Argentina, gente, eram os argentinos e eu só pensava, imagine isso aqui com brasileiro e argentino. Ia ser um clima único, ia ser um clima para entrar para a história. Brasileiros e argentinos no metrô, grito de um lado, grito do outro, todo mundo esperava esse jogo. E infelizmente a gente sai da forma melancólica que saiu. Não tem como. Eu até provoquei ontem o Flávio, falei sobre a situação do Tite, mas para mim não tem como dizer que o Brasil fez uma boa Copa do Mundo sendo eliminada do jeito que foi. O Brasil tinha que estar aí, jogando contra a Argentina, e eu acho que se desse Brasil e Argentina numa semifinal, o Brasil ganhava. De verdade eu acho, porque eu acho o Brasil mais time que a Argentina, e a Argentina tentaria jogar contra o Brasil. Não seria como a Croácia, que abdicou de jogar futebol. Agora, infelizmente, a gente não foi capaz de passar por uma fraca Croácia, que teve uma campanha pífia nessa Copa e chegou na semifinal da Copa do Mundo. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas Flávio, é por aí eu acho, hein? Porque França e Argentina fizeram o que o Brasil não conseguiu fazer. A França hoje fez 2 gols, num time que joga fechado, num time na retranca, na melhor defesa da Copa. A Argentina ontem fez 3 gols, também na Croácia, que se defende muito bem. E o Brasil, em 90 minutos, não conseguiu fazer nenhum gol. Então, não superou defesas eram os 3 melhores times da Copa. Defesas fechadas. Eram os 3 melhores times da Copa, não dá para ter uma final de 3, um tinha que sobrar. Sobrou o Brasil, né? E vai ter a final França e Argentina, que ninguém duvidava que eram os 3 melhores times. Sobrou um, não tem final de 3, né? Então, a final vai ser Argentina e França. Para mim não muda absolutamente nada, eu não... Você sabe muito bem que se é uma coisa que não me preocupa é torcer para a seleção. Nunca fui assim, já fiz final de Copa com a seleção ganhando, já fiz final de Copa com a seleção perdendo e não me incomodou nem um pouco. Vai ter uma bela final, dentre as 3, 2 ficaram porque não tem final de 3, né? Lembra aí que o Brasil ficou em 9º lugar, tá, meu caro Pedro? Nono lugar. A pior campanha do Brasil desde 90. 9º lugar. Então não ia fazer esse final de 3 mesmo, porque não conseguiu passar pela Croácia, perdeu para Camarões, ganhou mal da Suíça, bateu a portentosa Sérvia. Sincero e honestamente. Calma aí. Há um problema matemático nisso aí. Pera lá. Há uma questão matemática. Se o Brasil chegou entre os 8, como que ficou em 9º? Então, se não é nono, qual é a classificação? É nono, é 8º, é 7º? Vamos lá, diz aí. Qual a diferença que faz? Enfim, não faz diferença nenhuma. Não, cai nas 4. Só para esclarecer. Se chegou entre os 8, não pode ter. Isso, 7º. É 7º ou 8º? Enfim, qual a diferença que fez, Pipiano? Me desculpa, eu faço aqui a minha culpa. Fez muita diferença ser 7º, 8º ou 9º ou não? Não, fez muita diferença, né? Lugar, fez muita diferença. Ganhamos da Croácia, né? Ganhamos da Croácia, tomou de 3 da Argentina. Que ganhou da gente aqui na Copa América. Perdemos de Camarões. Camarões, né? Até então era o grande feito de Camarões. Tinha sido chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo, o maior feito até então de uma história de uma seleção africana. Sincero, honestamente, gente, vamos repensar o Brasil no sentido mais amplo da palavra, estruturalmente, de forma organizacional, na forma de preparar, de planejar. O técnico que vem aí vai ter que fazer, passar o pano no sentido de fazer uma faxina, fazer uma limpeza de mentalidade, de nomes, de profissionais, de modus operandi, largar um pouco os processos, os meios, as planilhas, o Excel e partir para a prática, né? Eu tô torcendo para que seja um técnico. Ô, Viga! Eu já defendi aqui na Jovem Pan, viu, Pipiano? Só para terminar. Do jeito que a coisa anda,
Porque sempre o argumento é que a gente não consegue disputar com seleções europeias amistosas ou torneios porque eles não querem. Então tudo bem. Já que o pessoal tem um rei na barriga, monta uma embaixada da CBF na Europa, só para fazer política, só para fazer diplomacia. Os jogadores não são todos de lá? Vocês não dizem que todos de lá têm que ser convocados? Então, se reúne lá, joga lá, a torcida já não tem catarse, já não tem mais identificação, tenta fazer ao meio de campo, fazer uma boa tratativa com as confederações europeias, para ver se pelo menos na próxima vez a gente se prepara melhor. Tomara que seja ou com Abel Ferreira, ou com Jorge Jesus, ou com o Ancelotti, quiçá com o Pepe Guardiola. Se não, vão escolher um técnico aqui do Brasil para fazer a transição, para fazer a faxina, mas dificilmente ele chega à Copa do Mundo, Canadá, México e Estados Unidos. Desculpa aí pelo meu erro matemático. Acho que o Brasil foi bem. O Brasil foi bem. Não foi oitavo, foi sétimo, mas foi bem, muito bem. Falando de coisa séria, eu acho o seguinte, né? O fato de... Eu concordo com você lá desde 2014, quando houve lá o vexame do 7-1 e tal, o maior vexame da história do futebol mundial. Acho que o Brasil deveria ter contratado um técnico de fora, com outro olhar e tal. Não fez naquele momento, não fez depois de 18 e tal. Tem de novo a chance de fazer isso agora. Mas não fica dando ideia de abrir uma embaixada lá, porque senão daqui a pouco vão querer nomear até a Dido militar para ser embaixada. Agora, a minha preocupação é o seguinte, Viga. O presidente da CBF agora, chegou ao cargo outro dia, e não era, digamos, um dirigente de primeiro escalão, de primeiro escalão do futebol brasileiro. Ele tem agora, surge na frente dele, sem que ele tivesse provocado isso, a oportunidade dele fazer história. Porque se ele for lá fora agora, contratar não só técnico, o técnico passa a ser até um coadjuvante desse processo, mas enfim, trazer uma estrutura, importar sim uma estrutura, porque aqui a gente tem que importar dirigente de futebol, gestor de futebol, essa mentalidade que tem que vir para cá. Então, a bola tá pingando para ele fazer isso. Ou ele faz um gol de placa, ou ele faz um gol contra. Então, ele vai ter a oportunidade de escolher como é que ele quer passar para a história. Ô, Pilhado, é a pior campanha do Brasil desde 90, 7º lugar, como trouxe aqui o nosso Rodrigo Viga. E eu tenho aqui... Não vamos entrar no mérito. Eu errei o número ímpar, mas tem gente que está preocupada. Não vamos entrar no mérito, mas foi ele que introduziu o debate sobre esse assunto. A Argentina em mata-mata das últimas 3 Copas do Mundo contra as seleções europeias. 1-0 na Suíça, 1-0 na Bélgica, 0-0 contra a Holanda e acabou passando. Perdeu da Alemanha 1-0. Perdeu também da França 4-3 na última Copa, 2-2 contra a Holanda nessa Copa do Mundo, 3-0 contra a Croácia. Aqui, a Argentina acabou passando em 4 situações, de 6 contra as seleções europeias. A Argentina que teve o mesmo ciclo preparatório de Copas do Mundo do que a seleção brasileira, né? Teve o mesmo ciclo que a seleção brasileira. Então, por que a Argentina tem mais facilidade nesses duelos contra as seleções europeias do que o Brasil, Pilhado? Pedro, até na carta, né? Eu peço que se cair o nosso sinal aqui, explicar que está acabando a bateria da câmera. A gente está aqui no Catar, mas vamos tentar aqui até o final. Sobre essa situação da Argentina, eu penso que a Argentina hoje, ela está mais preparada mentalmente do que a seleção brasileira. De verdade, porque na carta do Neymar, ele fala do mentalmente forte, que o Tite sempre deixava ali claro para os seus jogadores na seleção brasileira. Mas o que eu menos vejo na seleção brasileira é uma seleção brasileira mentalmente forte. Eu vejo uma seleção brasileira que ficou marcada por muitos choros de jogadores, por jogadores abdicando às vezes de cobrar pênalti, jogadores que ficam arrasados com as derrotas. Eu não vejo uma seleção brasileira forte mentalmente, de verdade. Já a seleção argentina, eu acredito que tenha jogadores piores. Bom, nós tivemos uma queda no sinal do nosso Thiago Asmar Pilhado, né? A bateria ali já estava acabando e tal. Mas tá aí, Rodrigo Viga, passa a palavra para você. A Argentina, dos últimos 6 encontros que teve com seleções europeias em mata-mata, passou em 4 oportunidades. E de uns tempos para cá, a gente não pode esquecer que a safra brasileira piorou, não é igual do passado recente, não temos mais aqueles craques para todas as posições,
Não à toa que jogamos na Copa do Mundo com Danilo e Alexandre. Tem gente que gosta de ver o Militão na lateral direita, de ver o Danilo na esquerda, um fuzuê, uma bagunça. O Tite, eu já disse aqui, o lugar adequado para ele seria dirigir o Shakhtar Donetsk. Não por conta da guerra, não sei nem se está tendo o campeonato ucraniano, mas por conta da afeição, do carinho que ele tem por alguns jogadores, a começar pelo Fred, né? É que o pessoal enaltece, olha, campeonato inglês, joga uma barbaridade, o Fred, no portentoso Manchester United, que está lá nadando para não afundar. Enfim, eu acho que de uns tempos para cá, os jogadores argentinos, eles fizeram essa transição, essa ponte para a Europa, de uma forma mais suave que os brasileiros. Os brasileiros, tirando agora o fator Vinícius Júnior, em sua maioria, não são protagonistas em seus times. Antes que alguém fale e abra um parênteses, faça um aposto ou qualquer coisa do gênero, não, a estrela do Arsenal é o Gabriel Jesus. Significa dizer que estamos ferrados e mal pagos, né? Com o nosso centroavante que não faz gol, tem cara de assustado e liga para a mamãe. Nada contra o Gabriel Jesus. Belíssimo jogador, com a camisa do clube dele, do Palmeiras, no City, jogando também no Arsenal da Inglaterra, mas quando veste a camisa da seleção brasileira, parece que não cabe, não encaixa. Ele fica relativamente incomodado. Então, acho que os argentinos, eles têm, de alguma forma, algum protagonismo, talvez um peso, uma adaptação melhor ao futebol europeu e até mais reconhecimento. As negociações, as transações feitas pelos argentinos, não sei se é uma mera coincidência, normalmente são por cifras, às vezes, melhores do que feitas por clubes aqui do Brasil. Então, essa questão da língua, da adaptação, essa história de tô chorando, tô com saudade de casa, tô com saudade do feijão com arroz, o cara tá ganhando lá 400, 500 mil euros, chama fulano, chama Beltrano, chama o cara do batuque, chama o cara da corneta, do trompete, o campeão do videogame, o baba-ovo profissional, o cara que segura a mala como ninguém. Isso é coisa de brazuca, isso é coisa de brasileiro. Tem que acabar com isso, tem que ser profissional. E nisso eu vejo o Vini Júnior como um modelo melhor adaptado desses últimos jogadores que emergiram no futebol brasileiro com uma consciência, com uma mentalidade, com um horizonte, com uma meta. Ele sabe aonde ele quer chegar. Não tem confete, não tem serpentina, não tem frufru. Ele vai no objetivo dele. Tomara que o objetivo dele seja ser um grande jogador, como é isso que a Europa espera, dele e do Haaland. Mas vai ter que esperar um pouquinho, porque o cajado, o cetro, o trono ainda são de Lionel Messi, vão passar para Kylian Mbappé, e aí, daqui para frente, a gente torce pelo Haaland, torce pelo Vini Júnior, mas acho que esse protagonismo dos jogadores argentinos, essa adaptação melhor dos argentinos ao continente europeu, fazem com que a Argentina, na hora de se reunir, de se agrupar, seja uma seleção forte para todo sempre. E tem um outro detalhe, né? Faz parte do DNA da Argentina, com drama, com sofrimento, com tango. País que passou por guerra, amigo, é diferente a mentalidade. E dessas duas derrotas aqui da Argentina, nos últimos 6 confrontos contra as seleções europeias, 1-0 para a Alemanha na final da Copa de 14 e 4-3 para a França na última Copa do Mundo. A França que depois se tornou campeã daquela Copa, né? A França levantou o título. E aí, Bruno Prado, o que falar desses números aqui? A Argentina, nos últimos 6 encontros contra as seleções europeias, passou em 4 oportunidades, já está na sua segunda final das últimas 3 Copas do Mundo, e o Brasil aí, ficando pelo caminho, alguma coisa a gente tem que tirar disso, Bruno Prado. Mas eu acho que uma Copa da Argentina não tem nada a ver com a outra, são histórias bem diferentes, né? Resumindo, o time de 2014, dirigido pelo Alejandro Sabedja, era um time extremamente pragmático, era um time com uma defesa muito forte e que usava os contra-ataques, dependia muito da individualidade, principalmente do Messi. Até um jogo da primeira fase contra o Irã muito fechado. E o Messi arrumou um gol ali no final com uma jogada espetacular. O jogo das oitavas de final contra a Suíça também foi aqui em São Paulo, foi na Arena do Corinthians. O jogo duríssimo também. 0-0, prorrogação, aí aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Messi faz uma bela jogada, toca no Di Maria e o Di Maria faz o gol. Então, era uma seleção muito pragmática da Argentina, a linha de defesa, os laterais subiam muito pouco, Zabaleta um pouco mais, o Rojo era um lateral zagueiro, né? O Rojo jogava nas duas, ele fazia zagueiro, fazia lateral, então era uma linha de 4 na defesa que os laterais subiam muito pouco, e tinha Mascherano e Biglia como volantes.
E então ela era bem no limite, ganhou de 1-0 da Bélgica, um gol do Higuaín logo no início, depois se segurou, a Bélgica não conseguiu criar muito, tanto que no final era o Wilmot, sendo o técnico da Bélgica, ele meteu Fellaini, grandalhão lá na área para bola aérea, e eles foram tirando tudo ali de cabeça, era de Michelis e Garay, a zaga argentina, e aí eles perdem inclusive o Di Maria nesse jogo com a Bélgica por lesão, e já haviam perdido o Agüero na primeira fase, também por lesão, e aí vai para o mais pragmático ainda, para a semifinal, para a final, entram Lavezzi e Enzo Pérez. Ele mete 2 linhas de 4 mesmo, o Lavezzi de um lado, o Enzo Pérez do outro, os 2 volantes, o Messi e Higuaín soltos. Tanto que não toma gol da Holanda, mas não faz, é um 0-0, pênalti, o Romero pega 2 pênaltis, e contra a Alemanha só vai tomar um gol lá na prorrogação. E teve até chance de fazer gol, uma claríssima com o Higuaín no recuo do Toni Kroos errado. Então ali era uma seleção pragmática que defendia bem, ia no limite, 1-0, 1-0, 1-0, e chegava, e dependia muito do Messi para fazer normalmente esse gol do 1-0. 2018 foi o caos total, assim, a Argentina de 14 a 18 foi uma bagunça generalizada. Teve 3 treinadores durante o período, teve o Tata Martino, teve o Edgardo Bauza e o Jorge Sampaoli. E do Bauza para o Sampaoli uma mudança radical ali. O Bauza e o Sampaoli pegou, né? Ninguém queria. Né? Ele pegou faltando 4 jogos para a eliminatória, classificou na última rodada e fez uma Copa bem ruim. A Argentina na Copa de 18 ela empata com a Islândia. Ela toma 3-0 da Croácia e ganha da Nigéria no sufoco no último jogo. Aí passa. Aí perde de 4-3 para a França. Mas assim, não foi jogo para 4-3. Era para ser uns 4-1 para a França. Assim, a França foi muito dominante. Então 2018 foi o caos total. 2014 organizadinho, pragmático. 2018 um caos. E agora o Scaloni também vem por acaso. Ele era o interino. Ele foi contratar, ele foi efetivado porque ninguém queria pegar, a AFA numa crise financeira terrível, inclusive o Tata Martino sai em 2016 porque não estava recebendo. O Scaloni pega, interino, vai ganhando, vai ficando e vai organizando a equipe, né? A Argentina tem uma equipe hoje bem organizada, bem estruturada, tem o Messi que é um gênio e faz esse ciclo, principalmente após a Copa América de 19, muito seguro. A Argentina, ela ficou sem perder da semifinal da Copa América de 19 até a estreia dessa Copa com a Arábia Saudita. E vai se ajustando, é uma seleção que joga um pouco mais solta que de 2014 e obviamente muito mais organizada que 2018, mas eu não faço assim uma ligação de uma Copa para outra, são momentos bem diferentes. Ela sempre esteve entre as melhores, e aí, por um detalhe a mais, vai para a final ou não. As 2 vitórias contra a Holanda, tanto em 14 quanto agora, foram nos pênaltis, e aí vai muito da narrativa do resultado. Se na quarta de final desse ano com a Holanda, que a Argentina vencia 2-0, ela toma um empate depois de estar ganhando de 2-0. Se ela perde nos pênaltis, o discurso era outro. Como é que entrega um jogo que está 2-0 e toma um empate e perde? Então, acho que são coisas bem diferentes. Ela sempre esteve no bolo. E aí, quando ela esteve mais organizada, ela conseguiu chegar nas 2 decisões. 2018 não era nem para passar da primeira fase. O Pilhado está de volta. Antes, um break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like. E aí, Pilhado, te devolvo a palavra. Caiu o seu sinal. Agora você está de volta. Pedro, eu vou ser sincero, não tenho a menor ideia do que eu estava falando. A gente estava aqui tentando pegar o sinal de novo, tentando entrar aqui pelo Skype. Peço para você repetir a pergunta. A Argentina que está na sua segunda final de Copa do Mundo, né, das últimas 3 edições, segunda final. A gente estava falando da Argentina que dos últimos 6 confrontos contra seleções europeias passou em 4 oportunidades, né? As 2 derrotas da Argentina para a França na última Copa do Mundo 4-3 e para a Alemanha na final da Copa de 2014. E a Argentina teve basicamente o mesmo ciclo preparatório de Copas do Mundo que o Brasil, Pilhado. Por que então que a Argentina teve mais, digamos, facilidade nesses encontros contra as seleções europeias? Eu estava escutando o Bruno, né? Sempre bom escutar nossa enciclopédia, Bruninho Prado. E eu queria chamar a atenção também para uma situação. Você falou da final de 2014, né? Eu estava no estádio, né, em 2014, e aquela final, vale a gente lembrar que a Argentina teve 2 chances claríssimas de gol e poderia ter saído vitoriosa sim contra a Alemanha, né? Teve uma chance do Higuaín, que foi uma chance muito clara, que ele perdeu um gol, uma chance claríssima, teve uma chance do Messi também, e ali a Argentina já poderia ter se sagrado campeã do mundo. Agora, sobre essa situação do Messi, a gente sempre até brincou, né? Pô, o Messi vai passar em branco na seleção argentina. A geração Messi não vai ganhar nada, porque a Argentina não ganhava a Copa América. O Chile chegou a ganhar 2 Copas Américas e a Argentina não ganhava. E essa geração do Messi, ela tinha
essa nhaca, né? Que a gente fala, vamos tirar essa nhaca. Tirou de não conquistar títulos. Aí tira essa nhaca agora na Copa América, em cima do Brasil, dentro do Maracanã, e agora pode ser que o Messi conquiste um título de Copa do Mundo sendo protagonista. Ou seja, ele que fez história no Barcelona e que sempre criticaram muito, inclusive na imprensa argentina, o Messi da seleção não é o Messi do Barcelona. Esse cara, no fim da carreira, pode fazer história com uma final em 2014 e um título em 2022. Sobre a situação do Brasil, hoje mesmo o Mauro Betti me questionou, e depois eu tive que sair, quando ele fala, o Pilhado fala que não teve amistoso contra seleções fortes, mas a Argentina também não teve. Não é porque eles cometem o mesmo erro que o Brasil tem que cometer. E outra, eles não fazem amistosos, mas chegaram numa final, estão chegando em outra. O Brasil não. O Brasil vem de vários fracassos. Olha o que você falou. É a pior campanha brasileira desde 90. E lembrando, a gente vem de um 7-1 em 2014, o maior vexame da história da Copa do Mundo. A gente vem de uma eliminação para a Bélgica e agora de uma eliminação para a Croácia. Então, sim, cabe muito a todos nós questionar, criticar e refletir. Qual é o grande erro da seleção brasileira? O Mauro Betti hoje disse, a AFA é tão vergonhosa quanto a CBF. Eu sei, mas não é porque a AFA é vergonhosa e a Argentina chega que a CBF, sendo vergonhosa, o Brasil também vai chegar. Me desculpe, eu acho que reflete muito também na qualidade da seleção brasileira tudo que a gente fala, que não treina, que realmente não tem tempo, o treinador não consegue implantar seu estilo de jogo, mas todas as seleções vivem isso. Agora, a CBF, preocupada sempre em enriquecer, ela não faz questão de testar a seleção brasileira. Há quanto tempo a gente não vê um amistoso decente da nossa seleção? E outra, sempre em lugares onde fica nítido que é tudo por dinheiro. É dinheiro, a seleção brasileira joga no Oriente Médio, joga Emirados Árabes, joga no Catar, joga em Singapura, em lugares que nem tem futebol. É para ganhar dinheiro. E a gente vê uma CBF cada vez mais rica e um futebol brasileiro cada vez mais derrotado em Copas do Mundo. Olha o que a gente está vendo. Olha as últimas 3 Copas, 2014, 2018 e 2022. É claro que tem alguma coisa errada. É para defender o treinador quando você fala que ele não tem tempo para treinar? Mas a gente está falando agora. O Scaloni também não tem tempo para treinar, o Deschamps não tem tempo para treinar. E as seleções da França e da Argentina conseguem fazer mais do que a seleção brasileira. Então, eu acho sim que tem que se refletir. O que tem de errado? Tudo o que tem de errado. E corrigir o máximo possível desses erros. Porque está muito claro que o futebol brasileiro está no caminho errado. Está claríssimo. Na Libertadores a gente vê o futebol brasileiro reinando porque tem mais dinheiro. O Brasil hoje tem muito mais dinheiro que a Argentina, que está quebrada. É por isso. Agora, em Copas do Mundo, está provado. O Brasil está devendo muito. O Brasil, que é pentacampeão mundial, vem de vários fracassos. Então, eu acho que tem que ter uma reflexão de todos os erros e corrigir aqueles que são possíveis. Não é possível treinar mais, já que os clubes exigem e podem exigir, porque são eles que pagam os salários dos jogadores? Não é possível. Mas então, vamos corrigir os erros que a gente pode corrigir. E eu acho, sim, que a seleção brasileira é muito pouco testada. A Argentina também é? Mas vem dando conta do recado. A seleção brasileira não.